Queria convidar os irmãos para um tema nessa noite que se chama posicionamento na vida cristã. Amém? Posicionamento na vida cristã. Eu esqueci até de compartilhar. A imagem está lá no Canva. Se você puder colocar para mim, agradeço, Ramon. Então o tema dessa noite é isso. Posicionamento na vida cristã. Citei essas famílias, até porque o contexto que eu quero trazer para vocês hoje é de Josué. Josué, se você puder abrir o livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Ramon vai abrir ali para a gente também, vai baixar a arte, vai projetar a arte, tudo ao mesmo tempo, que a gente já estava programando isso. Benção pura. Versículo 14 e 15 vai dizer assim, ó. Eu puxei o 14 para você entender o contexto. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram de outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer essa frase final? Eu e a minha casa, glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos pedir direção ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença neste lugar e nas nossas vidas. Pelo teu Espírito Santo derramado, Deus, sobre toda a carne, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, por dirigir os nossos passos e conduzir, ó Deus, as nossas vidas. Que a partir de hoje, Deus, neste momento, venhamos renovar a aliança contigo num posicionamento segundo a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Que cada um aqui neste lugar e aonde essa mensagem chegar, ó Deus, possa ter um compromisso, não com o meu eu, não com a cultura, não com os ensinamentos culturais, mas com a tua palavra, Deus. Contigo especificamente, Senhor. Abre, Deus, o nosso entendimento, abre os nossos olhos, mostra-nos, ó Deus, aquilo que nós precisamos enxergar, ó Deus. E nos ajuda, Deus, nesta decisão nas nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O que significa se posicionar, irmãos? Eu puxei uma definição aqui, eu quero que você entenda que se posicionar é tomar uma decisão clara e firme em favor de algo ou de alguém. Eu queria que nesse momento aqui, o texto que nós lemos vai falar sobre Deus e deuses, uma posição sobre isso. Mas você também pode se posicionar, por exemplo, por questões de partidárias, ou culturais, ou até mesmo por pessoas em si. Mas deixa eu detalhar um pouquinho para você sobre essa questão de decisão e posicionamento, de uma forma a tentar ajudar com que você faça aquilo que Deus nos ensina, através da sua palavra. Eu queria que você, por exemplo, abrisse em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler amanhã esse capítulo todo, mas eu já quero te adiantar sobre essa passagem que eu uso nos meus dias. Já ouvi ela há bastante tempo, mas eu uso nos meus dias para tomar uma decisão e um posicionamento. É um ensinamento que a palavra de Deus nos traz com o propósito da gente escolher, mas escolher segundo a vontade de Deus. E ele vai falar assim para os irmãos, para a igreja: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, é uma questão de decisão e posicionamento, lembre-se disso. Então nós temos que escolher com base naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, aquilo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama.
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, diz a palavra de Deus, a respeito daquilo que nós pensamos. Mas eu queria te falar isso em relação ao posicionamento. Antes de você se posicionar em relação a alguma coisa, lembre-se disso. É verdade ou é mentira? Porque hoje nós vivemos o tempo da fake news. Hoje nós vivemos um tempo da informação ou da desinformação. Ou seja, existem notícias que acontecem aí e são divulgadas, mas que são notícias mentirosas. Existem, por exemplo, mensagens bíblicas que são compartilhadas e são mensagens mentirosas, que são heresias, que na verdade alguém pega da Bíblia um texto fora de contexto e traz uma interpretação que ela bem quer. Isso é uma mentira. E aí, o apóstolo Paulo, à igreja de Filipenses, ele vai dizer: meus irmãos, se posicionem sobre tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é puro, você tem que se posicionar, tudo aquilo que é amável, você tem que se posicionar, para tudo aquilo que tem boa fama, boa repercussão, você tem que se posicionar. Significa, irmãos, quando alguém trouxer algo fora da presença de Deus, da palavra de Deus, para a sua vida, você dizer: olha, eu não quero isso para a minha vida. Você pode conhecer muitas pessoas, talvez, irmãos, talvez você magoe alguém, entristeça alguém, quando você diga assim: poxa, na boa, eu não vou seguir nesse caminho. Eu não quero seguir nesse caminho, porque isso que você está trazendo é uma meia-verdade, uma mentira. Sabe, eu não vou seguir nesse caminho, porque esse caminho vai contra os princípios da palavra de Deus que eu sigo. Isso é posicionamento, irmãos. É quando, por exemplo, alguém, uma forma bem simples, quando alguém falar mal de outra pessoa para você, você rejeita e fala assim: cara, eu não quero isso não, deixa para lá, esquece isso aí, porque para mim chega. Eu não vou ficar dando lenha nisso não. Eu estava lendo essa semana e algo tocou meu coração em relação à palavra de Deus e eu observei o seguinte, que a principal estratégia de Satanás se chama inimizade. Diga comigo essa palavra, inimizade. Isso. Olha que bom. Inimizade. Está dando só um retorno aqui. E aí o que acontece? No Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, foi. Aí o que acontece? A intenção de Satanás quando ele se aproximou de Eva não foi porque ele gostava de Eva. Não foi porque ele tinha um projeto bem definido, sabe, legal para a vida de Eva, para o relacionamento conjugal. A intenção dele foi gerar inimizade entre a criação de Deus e Deus. Isso não é novidade, ele sempre tenta fazer isso e ele tem ganhado terreno com isso. Quando, por exemplo, ele gera inimizade entre o homem e a mulher, aonde diz que o homem é superior à mulher, a mulher é superior ao homem, aí começam essas guerras de sexo, que é onde nasce o machismo, aonde nasce o feminismo, é uma inimizade. Você pode observar também que existem inimizades entre o casal, por exemplo, quando os dois trabalham. A fonte de renda não é do casal, a fonte de renda é do homem ou a fonte de renda da mulher, uma inimizade. Então, a todo momento, Satanás ele tenta implantar a estratégia de inimizade dentro do contexto familiar, dentro ou fora do contexto familiar, no ambiente profissional, ele vai tentar de todas as formas. Mas, irmãos, entenda bem, Jesus morreu na cruz para resgatar essa aliança com Deus. Esse foi o propósito de Jesus vir à terra e se oferecer como oferta a Deus. Para quê? Para que a gente tivesse de volta esse relacionamento com Deus. E você vai lembrar que o véu se rasgou no propósito de quê? De adorarmos ao Senhor em qualquer lugar. Não apenas em Israel, não apenas dentro do templo,
mas em todo lugar nós temos hoje a oportunidade de adorar a esse Deus. Então os planos de Satanás era promover a inimizade, mas Jesus veio trazendo novamente a amizade e o relacionamento entre o homem pecador e o Deus que é santo. Amém, irmãos? Então a gente hoje enxerga aqui nesse exemplo de Josué. Josué está chegando e falando para aquela nação, convocando aquele povo e dizendo assim: irmãos, está na hora de tomarmos uma decisão. Chega desse negócio da gente ficar sendo levado como folha seca. Está na hora da gente se posicionar. Ou nós vamos seguir ao nosso Deus, ou nós vamos seguir aos deuses que tem à nossa volta. Eu não sei qual é a tua trajetória espiritual, eu não sei se você pertenceu a alguma religião, porque a gente observa no versículo 14 de Josué, ele vai dizer que os deuses dos seus pais. Olha que ele está falando para quem, irmãos? Está falando para os israelitas, que desde a saída lá do Egito deveriam pertencer única e exclusivamente a Deus. Mas ele está falando assim: abandone os deuses dos seus pais. Eu não sei se você teve alguma trajetória religiosa nesse sentido, e aí precisa abandonar algo, mas também existe algo que nós precisamos abrir mão todos os nossos dias. É contra a nossa própria carne. A gente precisa se posicionar em relação a isso. Nós temos estudado sobre isso nas cartas do apóstolo Paulo, aonde a igreja precisa se posicionar contra a carne e a favor dos frutos do Espírito. Amém? Você deve lembrar disso. Então é algo que nós precisamos nos posicionar. E ele está falando para essa nação, dizendo para esse povo, por quê? Porque com certeza, irmãos, existiam algumas divisões, existiam algumas idolatrias fora o povo, melhor dizendo, dentro do povo escolhido por Deus, essa nação escolhida por Deus. E aí Josué fica falando como líder daquele povo, dizendo assim: meus irmãos, hoje nós precisamos tomar uma decisão, e essa decisão que seja definitiva. Hoje, como igreja, em Cristo Jesus, nós precisamos ter essa decisão na nossa vida, porque Cristo não vai voltar para morrer na cruz de novo. Acabou, isso foi uma vez só. A volta de Cristo agora, irmãos, é para resgatar a sua igreja, é para tirar a gente desse mundo, porque o sacrifício que nos aproximou do Pai já foi feito. A oportunidade que nós temos de viver esses dias na presença de Deus é agora, é nesse momento. Por isso que eu acho que esse tema de hoje, ele serve muito para a nossa igreja hoje, que nós precisamos nos posicionar como cristãos que nós somos, amém? Como cristão que nós somos, nós precisamos nos posicionar, porque é extremamente importante esse posicionamento. Primeiro ponto, irmãos, existe uma proteção espiritual, porque quando você está debaixo de uma autoridade, quando você está debaixo de um nome como Jesus, você tem ali todos no pacote, vamos colocar assim, tu tem todos aqueles benefícios, sabe? É como um plano de assinatura que você vai e adquire, você pega o pacote todo, irmãos. Por isso que eu não entendo como algumas pessoas às vezes gostam do Novo Testamento e repudiam o Antigo Testamento. Queridos, a Bíblia é um todo, são 66 livros, é de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos abraçar essa palavra de Deus como um todo. Pode doer, pode incomodar, pode ser um confronto nas nossas vidas, mas isso faz bom e faz bem. Isso é bom para a gente, porque a todo momento nós estamos sendo aperfeiçoados, amém? Estamos sendo aperfeiçoados. Então entenda isso, eu falei até no último domingo, eu falei sobre isso, sobre a palavra de Deus, às vezes exortativa, ela serve para corrigir algumas coisas. É importante que a gente passe por esse processo, entenda essa proteção espiritual, como aquilo que está escrito em Efésios capítulo 6, você deve lembrar que a gente leu recentemente, mas eu quero trazer à sua memória
Efésios capítulo 6, no versículo 13, vai dizer assim: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Às vezes a pessoa entende a proteção de Deus como o cristão acuado e Deus com a sua mão protegendo. Não é dessa maneira, irmãos, que a gente tem que enxergar, não. Não é dessa maneira que nós temos a proteção de Deus. Quando você abre uma passagem como essa e enxergue assim, ó: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, significa, irmãos, que foi nos dado poder e autoridade. Poder e autoridade que está no nome de Jesus, amém? Poder para repreender a enfermidade na nossa vida, para repreender as setas do inimigo na nossa vida. Eu digo para você, irmãos, poder este totalmente poderoso e acima de todas as coisas. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. Aquela passagem que diz: maior é o que está em nós do que está no mundo. Lembra-se disso? Então, a proteção de Deus não é algo que a gente fica acuado e Deus fica ali guardando, protegendo, não, irmãos. É aquilo que nos reveste de autoridade e poder para repreender, seja a tempestade, seja os recursos naturais dessa terra, ou qualquer seta do inimigo. Nós temos todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Segundo, esse posicionamento, ele tem reflexos na sociedade em que nós vivemos. E deveria ter, e deve ter, na sociedade que nós vivemos. Porque quando as pessoas passam a nos observar como cristãos, e você vai observar, se não me falha a memória, Mateus capítulo 5, no versículo 13 e 14, vai falar assim: que nós somos o sal dessa terra, que nós somos a luz desse mundo. Versículo 14, 13 e 14 vai falar sobre isso. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: olha só, vocês são referência para este mundo lá fora. Porque quando alguém olhar para você, vai olhar a luz de Deus na sua vida. Amém? Vai olhar o reflexo de Deus na sua vida e falar assim: meu Deus, como essa pessoa tem forças para resistir. A força não é nossa, irmãos. A força vem de Deus. É Deus na nossa vida. E uma forma da gente se posicionar, como a gente pode se posicionar? Existem 3 formas de você se posicionar como um cristão. Primeiro, na oração. Entenda isso. E a palavra de Deus vai nos levar lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que ela vai dizer assim: continuem a orar, vigiando em orações com ações de graças. 3 coisas que nós precisamos só nesse tópico de oração. Sempre orar, sempre. Continuar a orar, continuar a clamar, continuar a buscar ao Senhor. Segundo, vigiar em oração. E terceiro, dar ações de graças. Talvez você diga: ah, pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira e está difícil dar ações de graças. Ah, eu estou passando por uma dificuldade física, estou me recuperando de uma cirurgia, estou passando por uma luta, sabe? Ah, minha casa está sendo atacada pelo inimigo, minha família está sendo atacada pelo inimigo, e eu não sei como eu posso dar ações de graças. Irmão, se você está vivo aqui até hoje, se Deus está te sustentando, já é motivo de ações de graça, irmãos. Se nós estamos de pé, irmãos, isso já é fruto de muita alegria. Porque 1 milésimo de segundo fora da proteção de Deus, o inimigo nos destroça, irmãos. O inimigo acaba com a gente. Que essa é a intenção de Satanás, é roubar, matar e destruir, e você sabe muito bem disso. Então o objetivo dele é destruir as coisas que Deus criou. Então, se estamos de pé, é porque Deus está nos sustentando. Segundo ponto, irmãos, nessa maneira de se posicionar, é em termo a obediência à palavra de Deus. O salmista, no capítulo 119, versículo 5, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha só a importância, como ele enxergava a palavra de Deus.
não era um livro qualquer, sabe? Não era um livro que gera emoções. Na verdade, é uma bússola, é uma direção, é um guia para as nossas vidas. Tamanho compromisso que ele tinha, ele falava, ele declarava: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E presta atenção, você numa escuridão, você tendo uma lamparina, você tendo uma lanterna, aquilo vai atrair a atenção de outras pessoas e elas vão se aproximar, porque eu tenho certeza, irmão, ninguém gosta de ficar no escuro, ninguém gosta de ficar nas trevas, ninguém gosta. Aonde tiver uma luz acesa, alguém se aproxima. Então não é somente para as nossas vidas, ela ilumina também as pessoas que estão na nossa volta. Terceiro ponto no posicionamento é na perseverança, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 1. A palavra vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Olha como é que o autor dessa carta aos Hebreus, ele coloca: livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, não vamos desistir. Se nós temos um obstáculo, não vamos parar, vamos insistir nesse Deus Todo-Poderoso que vai nos abençoar, irmãos. Obstáculos, conflitos são para serem resolvidos. Então não permita que nada pare você, amém? Não permita. Pelo contrário, a todo momento peça a Deus: Deus, dá-me sabedoria para resolver um problema como esse. Senhor, me ajuda a melhorar em algum ponto da minha vida, algum aspecto da minha vida. Ontem eu estava lá no monte, né? Cheguei na parte mais alta lá do monte, eu fiquei pensando lá, né? Primeira oração que eu fiz, irmãos, quando eu cheguei lá no monte, foi o seguinte: Deus, me ajuda depois a descer, mas descer com segurança, porque, né? Diz o ditado que para descer todo santo ajuda, né? É claro, é só dar um empurrãozinho e tu vai embora. Aí a primeira oração que eu fiz lá em cima, eu falei: Deus, me ajuda a descer em segurança, porque olha, foi interessante demais. Mas aí eu estava lá e eu fiquei pensando, olhando para aquela luz toda. Caramba, eu fiquei olhando para Vasconcelos iluminado, Bangu, acho que pegava até ali Santíssimo. E eu fiquei olhando para aquela luz toda e falei assim: Deus, quanta gente ainda temos para alcançar? Quantas pessoas ainda temos para tirar das mãos do inimigo? Abençoa, Deus, a nossa oração. Abençoa esse povo que está aqui em cima, esse bando de doido que está aqui em cima, né? Orando. Tinha as irmãs orando por pessoas que estavam doentes. E eu fiquei assim: poxa, abençoa, Senhor. E eu fiquei imaginando, irmãos, quanta fé nós tínhamos naquele lugar, mas também quanta fé nós tínhamos em cada residência. Porque não é somente estar no monte orando, irmãos, que vai fazer Deus ouvir a nossa oração. Na verdade, o objetivo ali era mais de se isolar das outras coisas. E de fato não tinha barulho nenhum ali, tirando o grilo chato que estava do meu lado. O restante estava tranquilo, era só silêncio. Então era assim, era um momento que a gente estava saindo, né, do barulho da sociedade. Mas a tua fé, irmãos, ela brilha tanto como essa luz aí que está sobre você, dentro da sua casa, quando você coloca os seus joelhos em oração. Ou aqui neste lugar, ou no seu ambiente de trabalho. Toda vez que você clamar a Deus, aonde você estiver, irmãos, tenha certeza disso, que você traz a presença de Deus para a sua vida. Então eu achei bem interessante, né, ver lá as pessoas naquele lugar, buscando a Deus, querendo se afastar de todas as coisas, e é uma forma que a gente está buscando. Eu não sei a maneira que você está buscando, eu não sei também nem o que você está buscando, mas eu digo para você, irmão, a palavra de Deus, ela não volta vazia, e a tua oração é como um tijolo, construindo aí barreiras
espirituais à sua volta. Então que nessa noite você vença qualquer obstáculo que você tenha na sua vida. Que você vença através dessa oração, mas ore com fé. Ore crendo que Deus está ouvindo a sua oração. Amém? Eu queria convidar você a fazer essa oração, mas eu queria que você não fizesse ela sozinha. Eu queria que você pegasse uma pessoa do seu lado aí e orasse junto com ela. Eu sei que a gente não tem o costume de fazer isso, mas eu queria que você fizesse isso. Se você for homem, peço que você fique com outro homem e ore com outro homem, outra pessoa do sexo masculino. Se você for mulher, ore com outra mulher, também vai ser bênção demais. Se você veio... eu queria até pedir, Mônica, me ajuda aí. Marcinha, para chamar as crianças, para a gente orar em família também. Nesse momento nós vamos unir a nossa fé. É a minha fé com a sua. Você pode orar em pé, você pode orar sentado, não tem problema. O importante é que você ore. O importante é que você clame ao Senhor. E ore pela vida dessa pessoa que está do seu lado. Vamos deixar de lado qualquer questão e orar. Pedindo ao Senhor. Só o fato de você pedir: Senhor, abençoa essa vida. Abençoa o meu irmão fulano, abençoa a minha irmã Beltrana. Abençoa, Deus, a sua casa, a sua família. Abençoa essa decisão que Ele tomou por ti há tantos anos atrás, Deus. Renovamos hoje a nossa aliança, Deus. Pai, em nome de Jesus, sustenta, Deus. Sustenta, Senhor, a caminhada dessa pessoa, em nome de Jesus. Oh Deus, a tua igreja está clamando, Deus, nessa noite. Não pelos seus problemas, mas agora, Deus, numa dinâmica diferente, orando pelo irmão, Deus, orando pela irmã, orando por essa pessoa, Senhor, ao nosso lado. Nós levantamos a nossa voz em favor, ó Deus, desta pessoa e toda a sua família aqui representada, Deus. Abençoa, Senhor, os filhos. Abençoa, Deus, os netos, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a tua força, Deus, a tua unção nessa noite. Derrama agora neste lugar, ó Deus. Dá sabedoria, Deus, aos pais na educação dos filhos. Dá força, Senhor, na hora de corrigir, para que tenha um posicionamento cristão, Deus. Que não seja, Senhor, o eu acho, mas seja aquilo que o Senhor espera de um cristão, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, conduz a cada um de nós agora nesse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, para falar aos nossos corações, ó Deus, para semear a Tua palavra, Deus. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pedindo coragem para nos posicionarmos, Deus, como cristãos. Nós intercedemos, ó Deus, pelas famílias aqui neste lugar, ó Deus, pela Tua igreja, Senhor, por cada vida que passa por essas portas, Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Venha converter aqueles que ainda não são convertidos, Deus. Venha transformar, ó Deus, aqueles que ainda não são transformados. Que a Tua glória resplandeça sobre essas vidas, Deus. Que ao pisarem neste lugar, ó Deus, haja temor, ó Deus, haja tremor, haja reverência, Pai. Tudo aquilo, Deus, que não provém de Ti, Deus, nós pedimos que o Senhor venha tirar de nós, ó Deus. Limpa, Deus, o nosso coração. Limpa, Senhor, a nossa mente, Deus. Manifesta, Deus, o Teu poder nas nossas vidas, Pai. De uma forma especial e soberana, Deus.
Nós pedimos, ó Deus, e nós clamamos, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que responde às nossas orações, ó Deus. Que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos ao Teu mover sobrenatural neste lugar e nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Oramos também, ó Deus, pelas pessoas que estão nas redes sociais, ó Deus, que tem sido palco, Deus, de tanta divisão, de tanta discórdia, Deus. Mas oramos por essas pessoas, oramos por aqueles que nos perseguem, ó Deus, pedindo que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, e libertá-los de toda a influência maligna, Deus, de toda a seta do inimigo, Deus, venha trabalhar, ó Deus, nesses corações e mentes, ó Deus, resgata, Deus, aquilo que foi perdido, Senhor, endireita, Senhor, as veredas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus, que a Tua obra, Senhor, e a Tua glória resplandeça sobre toda esta terra, Deus. Sustenta, Senhor, este povo que se chama pelo Teu nome, Deus. Dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, Senhor. Tira de nós todo medo, toda vergonha, Senhor. Tira dos nossos jovens, ó Deus, toda insegurança, toda timidez, toda vergonha, Deus, em declarar as Tuas maravilhas. Santo é o Teu nome, Jesus. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos, Senhor, da Tua atuação nas nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Cuida da Tua igreja, Senhor. Cuida dos nossos irmãos que estão doentes, se recuperando, Deus. Cuida daqueles, ó Deus, que estão sofrendo influências, ó Pai. Aqueles que estão sofrendo ataques espirituais. Aqueles que estão passando por lutas espirituais, ó Deus, dificuldades naturais. Aqueles que tentam chegar à Tua casa, Deus, mas são impedidos por palavras de afronta, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Deus, fortalece o coração dessas pessoas, ó Deus. Que eles possam, Deus, se posicionar no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, e repreender, ó Deus. Porque a Tua palavra nos ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por isso, Deus, nessa noite, nós em nome de Jesus, neutralizamos toda a seta do inimigo, Deus, com palavras de afronta, com palavras, Deus, tentando nos diminuir, todo o trabalho, Senhor, contra as nossas vidas, por mais que os nossos olhos naturais não vejam, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, porque sabemos que Satanás, ele tenta nos destruir, ele tenta trazer inimizade para o nosso relacionamento contigo, Deus, mas nós não aceitamos isso, Deus. Pelo contrário, Deus, traga-nos de volta para o centro da Tua vontade, Deus, para o caminho da verdade e da justiça, Deus. Que possamos, ó Deus, a cada dia ser renovados, fortalecidos e transformados para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa, Deus, a Tua igreja nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. O texto que nós começamos esta reflexão e diz: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Você pode repetir isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia.